So we're going to open with this one. And it is in English, and I'll translate to you. I understand the role of the peacemaker, but how do you encourage people to open their eyes to others' pain and recognize they are equal? Eu entendo o papel do pacificador, mas como você encoraja pessoas para abrir os seus olhos para as dores do outro e identificá-las como iguais? Esse é o desafio do pacificador. O pacificador não é uma tarefa para iniciantes. Porque o primeiro degrau que a gente precisa atingir é do bem-aventurados os pacíficos. Esse é o nosso primeiro desafio. Nós precisamos, de início, pacificar nosso próprio coração. O que significa isso? Diante do outro que é diferente de mim, nós sentimos duas emoções. A primeira delas é medo. Porque a gente encara esse outro diferente como uma ameaça. A segunda emoção é raiva. Porque eu percebo esse outro que é diferente como um obstáculo. Como alguém que está entre o que eu desejo, o que eu considero certo, o que eu quero alcançar. Essa pessoa fica no meio do caminho. Então, o pacífico, então, ele é alguém que precisa fazer um mergulho na diversidade. Para entender o outro, entender a diferença, entender as razões da diferença. E adotar uma postura e um modo de viver que não seja agressivo aos outros. Esse é um desafio. Porque tem pessoas que, para se autoafirmarem, precisam diminuir o outro. Para eles se sentirem seguros, para eles se sentirem protegidos, eles necessitam desmerecer quem é diferente. Então, vejam que são tarefas aí, isso não é a tarefa do pacificador, isso é a tarefa do pacífico. Então, logo a gente consiga vencer esses desafios, nós nos tornamos um pacífico, uma pessoa que tem mansuetude. Isso não significa que eu me torno um bobo ou um ingênuo. Tem pessoas que são ferozes. E você não fica conversando no WhatsApp diante de um leão faminto. Então, isso não significa que nós não vamos adotar mecanismos de proteção, não vamos saber lidar com a ferocidade, com a violência, com a ignorância, com a maldade humana. Não é isso. Uma vez que a gente consiga lidar com essas situações, aí começa a tarefa do pacificador. Então a gente percebe que só pode se candidatar a ser um pacificador quem já dá um exemplo de paz. É por isso que a gente vai encontrar esses grandes pacificadores, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. São pessoas que já construíram uma vida de paz. São pessoas, Nelson Mandela. Essas pessoas construíram uma paz na vida delas. Na cerimônia de posse para assumir a presidência da África do Sul, Nelson Mandela convidou e chamou para trabalhar com ele o seu carcereiro. A pessoa que durante 30 anos vigiou a sua cela.
com quem ele construiu uma relação de respeito, de amizade. Tá certo? Então não consegue fazer essa função de pacificador quem já não tenha pacificado sua própria vida. Aliás, o filme com o Mandela, Invictus, né, mostra isso. Né? Mostra que ele já era um exemplo e por isso ele poderia partir numa missão de pacificar outros corações. Porque a gente não consegue construir nos outros algo que a gente não construiu dentro da gente mesmo, dentro de nós mesmos. Então, vamos com calma, né? Esse é um trabalho da evolução. Né? Mas nós já podemos começar pacificando dentro de casa. Hoje tem se tornado um treinamento muito importante. Há cursos hoje sobre isso. Comunicação não violenta. É um desafio, né? Comunicação não violenta depois de 20 anos de casado. É um desafio, não é? E depois de um tempo de casado, a comunicação fica um pouquinho violenta. A intimidade, ela destrói certas barreiras. Ou seja, precisa reconstruir algumas pontes. Então a gente vai aprendendo que você pode ser tão eficaz e tão eficiente comunicando de maneira pacífica do que se comunicando de uma forma violenta. Olha, não é assim? Porque a gente tem uma visão assim, olha, eu vou conversar calmo até um determinado ponto. Se não funcionar, eu vou partir para a agressão. Que aí resolve. Então, a violência ela é inconsciente. Né? Eu vou calmo aqui. Se não resolver, deixa comigo. Eu vou resolver isso aqui. Não é? E a gente vai aprendendo que complica mais. Né? Todo momento acontece isso com a gente. Né? Então você percebe que você vai aprendendo que a comunicação pacífica, o tratar o outro com respeito, respeitosamente, e tentar despertar a empatia no outro. Né? Às vezes é quase que uma escavação. Né? Você coloca uma perfuradora, vai assim 1000 metros para você tentar encontrar uma gota de empatia. Mas é o caminho, porque uma vez alcançada a empatia do outro, você conquista e aí jorra. Né? Então a gente vai aprendendo isso, pelo menos no nosso ambiente, na família, vai construindo isso. É desafiador, mas nós precisamos começar. Para se tornar bom em algo, tem que começar. Ninguém pula do estágio 0 para o estágio 100. Tem que passar pelo estágio intermediário. Então hoje, a gente vai na paz, tem hora que você perde a cabeça e fala, fiz bobagem, não devia ter falado assim. Né? Puxa vida, deixa eu começar de novo. Deixa eu voltar aqui. Falando, vem cá, desculpa. Não era isso que eu queria dizer. Né? Então a gente vai corrigindo, mas pelo menos já tem consciência disso. Porque muita gente não tem consciência. E tem outros que sequer consideram isso uma virtude. Né? Acham que isso é uma fraqueza. Então são passos. Vamos um de cada vez. Haroldo, como professora por 3 anos, sei reconhecer parabéns. Obrigado. O título da sua palestra havia Caminhos para a Felicidade. Se o que nos torna iguais é a dor, o que nos tornaria feliz? Ótimo. Depois de estudar a doutrina espírita por 35 anos e me debruçar sobre o título do Espiritismo, que é o Consolador Prometido, eu começo a visualizar no horizonte que há um elemento que é central na felicidade. Há um ingrediente. A felicidade é uma mistura muito individual. Convenhamos.
Por isso que cada ser humano constrói o seu caminho. Mas há um ingrediente, há vários ingredientes comuns e um dele que é vital. E se chama compartilhamento. Em todas as histórias de pessoas felizes, há uma marca comum. As pessoas verdadeiramente felizes são as que compartilham. São as que compartilham. Então, ao reconhecermos que o que nos torna humanos, o que nos tornam todos iguais, é a dor, eu me abro para compartilhar a consolação. Me abro para compartilhar a consolação. Permitir que o outro venha ao meu encontro e me console, e me ajude, me ampare, e permitir que eu vá ao outro para ajudar. Então, muitas vezes, a gente constrói um mito do cristão verdadeiro, do espírita verdadeiro, do religioso verdadeiro, da pessoa espiritualizada. A gente constrói um mito dessa pessoa como uma pessoa perfeita. Mas não é assim. A pessoa espiritualizada é aquela que está mais disposta a compartilhar. Ele está mais disposto a dividir com o outro. Isso, nós vamos ter que entender isso. Nós vamos ter que entender isso. Porque senão nós vamos continuar substituindo problemas. Olha que coisa, hein? Nós construímos, por exemplo, um modelo de sociedade tão egoísta, que agora nós estamos tendo que discutir muros. Esse problema não tem fim. Ele não tem fim. Por que não tem fim? Porque a solução é compartilhar. Não é? O sonho verdadeiro será um mundo bom para todos. E aí você começa a ver, por exemplo, estudos, só para dar um exemplo. Se nós fôssemos capazes hoje, o planeta Terra, se nós hoje fôssemos capazes de ter uma logística de produção e prestação de serviço, em que nós aproveitássemos o desperdício, não haveria fome no mundo. Escuta, eu não estou dizendo que tem que produzir, não tem que produzir mais nada. Não tem que produzir mais nada se nós conseguíssemos aproveitar o desperdício. O desperdício. Não tinha um ser humano passando fome no mundo. Por quê? Porque nós não temos logística. Você não tem logística, você não tem nem legislação. Às vezes a pessoa tem um restaurante, ela quer ajudar. Ela não pode. Porque se ela guardar o que sobrou e der para alguém, ela responde um processo. Então nós construímos um sistema jurídico, uma lógica para desperdiçar. Percebe? Então, a solução não é tão difícil assim. Quer dizer, ela não é complicada, ela é difícil. A solução é simples, ela é muito difícil, mas ela é simples. E os espíritos, eles chegam nos livros da doutrina espírita, nos livros da codificação, e eles são precisos, com bisturi. Eles dizem assim, o problema de vocês são dois. Vocês só são infelizes, vocês só estão passando por expiação.
vocês só estão passando por provas, só existe sofrimento e dor no mundo que vocês estão vivendo por duas razões: egoísmo e orgulho. A chaga do planeta de vocês é egoísmo e orgulho. Então a felicidade passa por isso. A felicidade passa por algo que a gente precisa construir, que é essa capacidade de permutar, de trocar, de compartilhar. É o desafio, né, do mundo de regeneração. As duas situações que perguntei são parecidas, então vou ler ambas. A dor é o caminho da luz. Algumas pessoas se afundam na dor. Como podemos ajudar ou evitar que isso aconteça? Você disse que é fundamental definirmos nossa identidade. Mas como estimular, auxiliar uma pessoa deprimida e com nenhuma autoestima sair deste estágio e construir essa identidade? Eu vou começar pela primeira. Tem uma frase do psicólogo austríaco, né, psiquiatra austríaco, Carl Gustav Jung. Uma frase do Jung que me chama muita atenção. Ele diz assim: o sentido torna suportável um grande número de coisas, talvez todas. Olha isso. Porque nós somos adultos. Nós sabemos aqui. Ninguém aqui vai viver sem passar pela dor. Viver tem um preço. E esse preço é experimentar a dor. Em todos os níveis. Todos os níveis. E muitos têm alertado, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, o Rossando, nosso amigo Rossando, sempre diz isso, né? O grande problema hoje dos pais é que eles querem criar filhos que não sintam dor. E aí criam filhos de cristal. Que não conseguem suportar, por exemplo, o primeiro namoradinho ou a primeira namorada terminar com eles. Gente, quantos fora você já tomou na vida? Quantos de nós aqui já foram abandonados até no casamento? E estamos vivos. Então o sentido torna suportável um grande número de coisas. O sentido. E é por isso que o Espiritismo consola, porque ele dá sentido, ele não tira dor. O Espiritismo não tira dor de ninguém. Mas ele dá um sentido para a dor que você passa por ela. E isso te torna a Mulher Maravilha, o Super-Homem. Te torna poderoso. Porque você encontra sentido no que você está vivendo. Acontece que nós precisamos entender algo. Nós e o outro temos limites. Deus sabe disso. Nós temos limites. Temos limites. Tem situações, Deus sabe disso. Se você passar por ela agora, você não sobrevive. Psiquicamente você se desintegra. Você não vai conseguir passar por isso. E muitos de nós se fragilizam no caminho e acabam mergulhando na depressão e na tristeza. Então, é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda. Busque ajuda. Mas busque ajuda em todos os níveis. Chegou a depressão? Busque ajuda médica. Busque ajuda espiritual. Não sinta vergonha. Não sinta medo. Você não pode pegar um resfriado? Pode, você não pega o resfriado. Aliás, pegar um resfriado em Chicago é coisa simples. Se você quiser, amanhã a gente arruma para você. Vai nevar.
É fácil pegar um resfriado. Então, por que não é fácil adoecer da mente? É fácil. É fácil pegar um resfriado mental e cair na depressão. É fácil. Então, procure ajuda. Procure. Não sinta vergonha. Mas não procure apenas ajuda psicológica e apenas ajuda médica. Procure também um auxílio espiritual. Busque auxílio. E você vai superar isso. Eu tenho certeza absoluta. Só se você não quiser. Só se você jogar a toalha. Se você não jogar a toalha, se você aceitar e se abrir para a ajuda, você vai ser auxiliado. Você vai, eu tenho certeza. Tenho certeza. Porque Deus vai te procurar pelos caminhos mais inusitados que você puder imaginar. Eu me lembro, certa vez, tinha terminado uma palestra, uma senhora me procurou e falou assim, eu queria te agradecer. Você não vai entender. Você não vai entender. Eu ia me suicidar. Já estava tudo pronto. Ia me suicidar. Então, eu entrei no computador para mandar um e-mail. É engraçado, né? Mandar um e-mail para os filhos, comunicar que eu estava suicidando. E não sei por que cargas d'água caiu num vídeo seu. E eu não sei o que aconteceu, começou a passar um vídeo seu. E aí eu adiei meu suicídio. E fui assistir você falando. Depois de uns minutos, me deu uma vontade de adiar mais um pouco. Eu falei, eu estou aqui até agora. Já vi tudo, quase todos os vídeos. Eu resolvi morrer naturalmente. Deixa a morte chegar naturalmente. Imagina isso. É o que eu digo. Se abra. Deixe. Nós temos um problema muito grande. O nosso problema é que às vezes a gente se fecha para o consolo. A vida está te procurando, ela está te procurando para te abraçar, para te envolver, para te ajudar, para te fortalecer, e você se fecha. Se abra. Tem problema você está deprimido? Não tem problema. Está tudo bem, ok. Ah, mas eu estou com vontade de morrer? Eu já tive isso várias vezes. Quem aqui nunca teve vontade de morrer? É normal. O que não é normal é você se fechar para o que a vida está tentando fazer para te resgatar. Se você se permitir ser ajudado, você vai ser consolado. Não tem dúvida disso. Nenhuma. E essa será a nossa última pergunta da vida ao fim. Se a dor terá o poder de nos unir, unir todos e todas as religiões, como você acha que isso acontecerá se nem todos passam ou sofrem essa dor simultaneamente e até mesmo com diferentes intensidades? A maneira como atravessamos a dor é muito pessoal, de fato, né? Mas não preocupa não, a transição planetária está aí. Transição planetária vai mexer com todo mundo na Terra. Com todo mundo. A temperatura está aumentando. E vai aumentar mais ainda. Coisas muito mais sérias vão acontecer. Para que a gente possa se dar conta disso. Possa se dar conta. E a grande questão hoje, vou dizer algo, hein? A grande questão hoje não é nem a dor que eu sinto. É a dor que está do meu lado.
Nós estamos vivendo uma situação, um mundo tão difícil, que a dor do meu lado está começando a nos angustiar. Eu me recordo agora, recentemente, um grave acidente envolvendo uma mineradora no Brasil, todos acompanharam isso. Pois bem, é lá perto da gente, lá perto de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? E eu perdi um vizinho. Deixou 2 filhinhos, um de 6, um de 4. E adivinha na porta de quem que a viúva foi bater? Na nossa. E você chega em casa e o prédio triste, aquele clima, você fala, o que aconteceu? Fulano sumiu. E aí você tem que entrar no apartamento onde está toda uma família reunida e as pessoas estão esperando você para fazer uma prece, para falar alguma coisa. É o que está acontecendo. Ou você viajar para um estado, como eu fui para o Nordeste, você viaja para o estado, chega para fazer uma palestra, aí você chega numa casa espírita. E a moça que frequentava a mocidade, fazia medicina, 22 anos, suicida. Então essas coisas estão acontecendo, elas estão nos cercando, elas estão do nosso lado. Pode não estar acontecendo dentro da sua família, mas está do seu lado, está do seu vizinho. Está aqui onde você vai. Então, alguma coisa está acontecendo para que a gente, de fato, resolva enxergar mais e melhor. Enxergar mais e melhor. Não é? Está acontecendo. Nós vimos, por exemplo, um fenômeno que era, infelizmente, era triste, que acontecia aqui na América do Norte. Os casos de jovem que entravam em escolas e com armas, já aconteceu agora, no interior de São Paulo. Está acontecendo em países que eram considerados os mais civilizados do mundo. Atentado à bomba. Na Nova Zelândia. Então, tudo isso para nos dizer que a Terra só vai ser um paraíso quando ela for um paraíso de norte a sul, de leste a oeste. Se não for de norte a sul, se não for de leste a oeste, não adianta construir ilhas. Porque nós somos seres humanos. Essa é a lição árdua da nossa geração, da geração da transição planetária. Esse é o dever de casa da nossa geração. Porque a próxima geração, que é a geração da regeneração, a próxima geração, que vai ser a geração que vai construir o mundo de regeneração, a lição deles é outra. É outra. Então nós precisamos meditar sobre isso. Muito, muito mesmo. Obrigado. Queria agradecer ao nosso cantor, eu esqueci de agradecer, pela música belíssima que ele cantou, pela apresentação, sensível, linda, me esqueci, perdoe. Obrigado. Obrigado por todos que estão nos ouvindo, por todos que estão pela internet nos acompanhando, né? E que a gente possa se tornar cada dia mais forte. Nós temos todos os recursos necessários para passar por isso. Nós temos todos os equipamentos. Eu queria terminar com uma lição que um dia eu aprendi. Eu estava com um amigo
e entrei num shopping, né? E ele me disse assim, conversando, a gente conversava sobre isso, sobre transição planetária, sobre esses assuntos. E ele falou uma coisa muito interessante que me marcou. Ele disse assim, Haroldo, quem que você acha que aqui dentro desse prédio tem mais conhecimento sobre incêndio? Eu falo, a brigada de incêndio. Não é? Aqui tem isso, não? Pessoas, não é? Se acontecer um incêndio, quem são os últimos a saírem? A brigada de incêndio. Essa é a responsabilidade daqueles que têm conhecimento. É a nossa responsabilidade. Muito obrigado.